Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Foot Club News. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre gera muita curiosidade entre os torcedores de futebol, os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Essa competição já teve muitos craques que marcaram a época e se destacaram por seus gols. E é justamente sobre esses jogadores que vamos falar agora. Preparem-se para conhecer os 10 maiores artilheiros do Brasileirão, suas histórias, seus gols mais famosos e curiosidades sobre suas carreiras. Se você é fã de futebol e gosta de saber mais sobre a história do esporte no Brasil, esse vídeo é para você. Então, vamos lá! E para começar temos Luiz Fabiano, conhecido como o Fabuloso, é um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ele ocupa a 10ª posição na lista de maiores goleadores da competição. Luiz Fabiano iniciou sua carreira na Ponte Preta, clube onde foi revelado para o futebol. Depois, jogou no São Paulo e no Vasco da Gama, marcando gols importantes em todas as equipes que defendeu. Em 2002, atuando pelo São Paulo, Luiz Fabiano foi um dos artilheiros do Brasileirão daquele ano, demonstrando todo o seu talento e habilidade como atacante. Ao longo de sua carreira, ele marcou um total de 116 gols em 212 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo um dos jogadores mais temidos pelos adversários. Com seu faro de gol e habilidade em campo, Luiz Fabiano entrou para a história do futebol brasileiro como um dos maiores artilheiros do Brasileirão. Sua trajetória é marcada por muitos gols e títulos importantes, consolidando como um dos melhores jogadores de sua geração. E na 9ª colocação temos Washington, apelidado de Coração Valente, teve uma carreira notável no futebol brasileiro, marcada por superação e muitos gols importantes. Em 2002, enquanto jogava na Turquia, o atacante foi diagnosticado com um problema cardíaco que poderia ter colocado fim em sua carreira. No entanto, ele continuou jogando e se tornou um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ao longo de mais de 10 edições do Brasileirão, Washington marcou um total de 126 gols, tornando-se uma referência para os fãs de futebol em todo o país. Em 2004, ele fez história ao se tornar o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro, marcando incríveis 34 gols pelo Atlético Paranaense. Esse feito superou a marca anterior de Dimba pelo Goiás, quando o atacante marcou 31 gols em 2003. Washington também foi o artilheiro da competição pelo Fluminense em 2008, marcando impressionantes 21 gols. Com sua garra e determinação, ele se consolidou como um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, conquistando fãs e admiradores em todo o país. Na 8ª colocação temos Serginho Chulapa, que é um ícone do futebol brasileiro. Ele é lembrado principalmente por ter sido o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, clube onde conquistou muitas glórias e deixou sua marca. Durante sua carreira, Serginho marcou impressionantes 127 gols no Brasileirão, um feito notável para um jogador de futebol. Seu faro de gol como atacante eram tão impressionantes que ele se tornou o artilheiro do São Paulo em todas as competições disputadas enquanto jogava pelo clube. Além de seus sucessos no São Paulo, Serginho também deixou sua marca no Santos, outro clube icônico do futebol brasileiro. Sua habilidade como artilheiro o tornou uma figura respeitada em todo o país e seu nome se tornou sinônimo de sucesso no mundo do futebol. Em resumo, Serginho Chulapa está entre os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Seu talento como artilheiro tornou um ídolo no São Paulo e no Santos, e seu legado ainda vive através dos muitos gols que ele marcou durante sua carreira brilhante. E na 7ª colocação vem Túlio Maravilha, que foi um ex-jogador de futebol icônico e carismático. Ele é uma personalidade pública bem conhecida e ainda está presente na mídia. Ao longo de sua carreira, Túlio afirma ter marcado mais de 1000 gols, o que o torna um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele disputou o Campeonato Brasileiro por quase 2 décadas, entre os anos de 1988 e 2005, e marcou um total de 129 gols durante esse período. Túlio foi artilheiro do campeonato em 3 ocasiões, um feito que apenas um seleto grupo de jogadores conseguiu alcançar. Na primeira vez que foi artilheiro, em 1993, ele jogava pelo Goiás e marcou 11 gols. Nos anos seguintes, quando conquistou o título novamente, em 1994 e 1995, ele jogava pelo Botafogo e marcou 19 e 23 gols, respectivamente. A habilidade de Túlio como atacante e sua precisão em marcar gols o tornaram um dos jogadores mais respeitados do futebol brasileiro. Sua presença em campo era sempre temida pelos adversários e admirada pelos fãs. Até hoje, ele é uma figura muito querida e respeitada no mundo do futebol, e seu legado como artilheiro talentoso e carismático continua a inspirar jogadores em todo o país. Na 6ª colocação temos Diego Souza, que já passou por 13 clubes ao longo de sua carreira, sendo 10 deles no Brasil.
Ele se destacou por diversos times onde passou, mas foi em 2016 pelo Sport que ele se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro e suas boas atuações o levaram a ser convocado para a seleção brasileira como centroavante. Com um total de 130 gols marcados em 472 jogos pelo Brasileirão, Diego Souza é considerado um verdadeiro cigano do futebol, tendo jogado em diversos clubes do país, incluindo Fluminense, Sport e Grêmio, onde teve 2 passagens por cada um. Além desses clubes, ele também acumulou gols por Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Cruzeiro, São Paulo e Botafogo. Na quinta colocação temos uma das maiores lendas do futebol brasileiro, juntamente com Pelé, Garrincha e Ronaldo, é Arthur Antunes Coimbra, também conhecido como Zico. Sua fama vem de seu desempenho impressionante como jogador e seus recordes de gols. Zico representou a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, demonstrando suas habilidades em nível internacional. Além disso, ele marcou um total de 135 gols em 249 jogos no Campeonato Brasileiro, durante um período que se estendeu de 1971 a 1989. Esses números o tornaram um dos maiores goleadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Em 1980 e 1982, Zico foi o artilheiro do Brasileirão, liderando a tabela de artilharia em ambas as temporadas. O mais notável é que ele fez isso enquanto jogava pelo seu time do coração, o Flamengo. Essas façanhas ajudaram a consolidar sua posição como um dos maiores jogadores de futebol da história e, sem dúvida, o maior ídolo do Flamengo. Na 4ª posição da lista de maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro está um jogador conhecido como Animal, Edmundo. Durante sua carreira, ele marcou impressionantes 153 gols na competição, entre os anos de 1992 e 2008. Em 1997, ele conquistou um lugar no Hall da Fama como o maior artilheiro de todos os tempos em uma edição do Brasileiro, depois de marcar 29 gols naquele ano. No entanto, seu recorde foi quebrado pouco tempo depois, em 2003, quando Dimba marcou 31 gols. Mas, no ano seguinte, em 2004, Washington superou todos os recordes com uma impressionante marca de 34 gols em uma única edição. Edmundo é um jogador que passou por diversos clubes do Brasil, incluindo Vasco da Gama, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense e Figueirense. Em todos esses times, ele mostrou seu talento como artilheiro e se tornou uma figura reconhecida do futebol brasileiro. Seus feitos como jogador o tornaram uma lenda do futebol nacional e garantiram seu lugar entre os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E em terceiro lugar temos Romário, mais conhecido como Baixinho, é uma lenda viva do futebol brasileiro. Entre 1985 e 2007, ele jogou no Campeonato Brasileiro e alcançou uma marca incrível de 154 gols na competição. Ao longo de sua carreira, Romário se destacou como um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro e mundial. Ele foi artilheiro do Brasileirão 3 vezes, conquistando o prêmio 2 vezes seguidas em 2000 e 2001, e novamente em 2005, todas as vezes jogando pelo Vasco da Gama. No entanto, sua excelência como goleador não se limitou apenas ao Vasco. Ele também jogou pelo Flamengo e Fluminense, anotando gols em ambos os times. Além de seus feitos no futebol brasileiro, Romário é conhecido mundialmente como um dos maiores goleadores da história do futebol. Ele marcou mais de 1000 gols em sua carreira, deixando sua marca em clubes como Barcelona, PSV Eindhoven e Valência. Sua técnica e habilidade dentro de campo, juntamente com sua capacidade de finalização, o tornaram uma figura lendária no mundo do futebol. Em segundo lugar temos Fred. Desde o início da era de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, em 2003, Fred tem sido o maior artilheiro da competição. O jogador também faz parte de um seleto grupo de jogadores que já conquistaram o título de artilheiro do Brasileirão em 3 ocasiões diferentes, tendo conquistado esse feito 2 vezes pelo Fluminense e 1 vez pelo Atlético Mineiro. Com 158 gols em 343 jogos no Brasileirão, Fred se destacou como um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Ele é conhecido por sua capacidade de finalização e inteligência em campo, o que lhe permitiu marcar uma infinidade de gols ao longo dos anos. Além disso, o jogador é conhecido por sua liderança e trabalho em equipe, sendo uma figura importante dentro e fora do campo. Seus feitos no Brasileirão são inegáveis e sua posição como maior artilheiro da era de pontos corridos é uma prova de sua habilidade e talento no futebol brasileiro. Fred é um jogador que deixa sua marca por onde passa e continuará sendo uma figura lendária do futebol por muitos anos. E na primeira colocação temos Roberto Dinamite, um nome importante na história do futebol brasileiro. Durante mais de 20 anos, entre 1971 e 1992, ele jogou o Campeonato Brasileiro e marcou um total de 190 gols, o que o coloca no topo da lista dos maiores artilheiros da competição.
Durante sua carreira, Dinamite foi um dos jogadores mais influentes do futebol brasileiro, tendo sido artilheiro do Brasileirão em 2 ocasiões distintas, ambas jogando pelo Vasco da Gama. Em 1974 e 1984, ele liderou a tabela de artilheiros com 16 gols marcados, estabelecendo um novo padrão para a posição de atacante. Mesmo após a sua morte, Dinamite deixou um legado no futebol brasileiro, carregando um recorde que parece ser difícil de superar, o de maior artilheiro isolado da história do Campeonato Brasileiro. Sua história no Vasco, onde passou 21 anos de sua carreira, contribuiu para que ele se tornasse o maior artilheiro do clube, marcando impressionantes 708 gols. Seu talento em campo e seu legado certamente serão lembrados por muitas gerações. Conhecer a história dos 10 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de Futebol é uma verdadeira aula sobre a história do esporte no país. São jogadores que deixaram suas marcas, suas histórias e seus gols na memória dos torcedores de todo o Brasil. Esses artilheiros são verdadeiras lendas do futebol e seus nomes sempre serão lembrados como referências para futuras gerações de jogadores e fãs do esporte. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esses craques e que, assim como eu, tenha se impressionado com suas marcas e conquistas. Obrigado por assistir a esse vídeo e não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre futebol.